Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como é que você pode obter a lei de Wien a partir da lei de Planck, da radiação térmica, tá? Então, aqui você tem aqui a energia por unidade de volume entre Ni mais dNi, onde Ni é a frequência, T maiúsculo é a temperatura, tá? Esse é o ρ. Energia por unidade de volume entre Ni mais dNi. Essa é a lei de Planck, né, aqui conhecida, né, a lei de Planck da radiação térmica de corpo negro. Tá? Aqui é π, c, a velocidade da luz, N é a frequência, H a constante de Planck, vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Aqui K a constante de Boltzmann e T a temperatura. Tá? Lembrando que essa lei de Planck aqui, né, foi obtida por Planck, né, em vez de considerar a energia das ondas eletromagnéticas estacionárias dentro da cavidade a uma temperatura T como se fosse uma energia contínua, ele assumiu que essa energia era uma energia discretizada, né? A variação dessa energia, né, é igual a Hν, né? Então aqui está a discretização, essa foi a mudança mais significativa de Planck, né, para o estudo da radiação térmica de corpo negro, e com isso ele obteve uma nova lei de energia, né, para essa cavidade térmica, tá? Bem, você pode encontrar uma outra definição, né? Em vez de ρ, né, que é a lei de Planck, você pode encontrar em função de um B, né? E como é que você relaciona essa variável, essa função ρ, que depende da temperatura e da frequência, em relação a uma função B, né? Então, esse ρ se relaciona com a função B de Nt, né? A menos de uma constante, né? Essa constante multiplicativa é 4π sobre c, né? Então, algumas simulações como o Vascac, né, e outras, né, aparece, em vez de ρ, aparece o B. Então, como é que você relaciona ρ com B? Através desse fator multiplicativo. Então, se você substituir ρ igual a esse resultado aqui, você vai simplificar os π's, os valores numéricos e o c, você vai ficar obtendo que o B de Nt, né, B de uma frequência e depende da frequência da temperatura, é dado por essa expressão, né? Então, se esse B, o B é exatamente o ρ, a menos de uma constante. Então, você vai ter aqui essa definição, né, do B, aqui do ρ, né? O ρ dNi é dado por isso e o B Nt é dado por essa expressão, tá? É ligeiramente diferente, né? Aqui os fatores multiplicativos, C é C cubo, aqui é C quadrado, aqui é 8, tem 2, aqui não tem π, aqui tem, então é essa ligeira diferença, tá? Então, voltando para a lei de Wien, como é que você pode obter a lei de Wien a partir da lei de Planck, tá? Então é muito simples, você tem que considerar a equação primordial da ondulatória, né? Velocidade da onda é lambda vezes a frequência, velocidade da onda é a da luz, que é a onda eletromagnética, certo? Você isola o Ni, então fica C sobre lambda, e você diferencia dNi, então você vai diferenciar esse termo, vai ficar menos C sobre lambda quadrado de lambda, tá? Então você vai pegar a expressão de dNi e substituir aqui, e onde tem Ni, você vai substituir por C sobre lambda. Então aqui, aqui e aqui, tá? Então você vai pegar essa expressão e essa e substituir na lei de Planck da radiação térmica. Quando você faz isso, né, lembrando que tem um sinal de menos aqui, tá? Você vai acabar partindo dessa expressão, você vai acabar reescrevendo essa, tá? Você vai fazer as simplificações e vai encontrar um ρ de dNi exatamente igual a esse. Claro, eu não poderia mais chamar esse cidadão aqui de... Eu só repeti o que está aqui, né? Mas perceba que essa função aqui antes era uma função da frequência e da temperatura. Quando você faz essa mudança, né, de Ni para lambda, certo? Você vai acabar mudando a variável. Em vez de Ni, você também, onde tem Ni, você troca por lambda, então aqui vai ficar basicamente um d lambda. Então está aqui lambda, lambda e lambda. Então você obtém esse resultado. Então lembrando que esse ρ de dNi, ele é menos o ρ de Tni de lambda, né? Então, por mais que essa função aqui seja puramente positiva, né, esse ρ que depende da temperatura e da frequência e da temperatura e do comprimento de onda, eles são positivamente definidos, mas significa dizer que quando você aumenta, um é o inverso do outro. Quando você incrementa
quando você vai aumentando a frequência, você tem que diminuir o comprimento de onda, tá? Então é uma relação puramente de crescimento e decrescimento. Então se Ni cresce, o lambda decresce, né? Então esse menos significa exatamente isso. Esse com menos vai dar mais, você vai simplificar e vai acabar reescrevendo o ρ de T lambda d lambda como sendo essa expressão. Então perceba, essa aqui é a lei de Planck escrita em termos das variáveis temperatura e frequência, e a mesma lei de Planck escrita em termos da temperatura e do comprimento de onda. Então perceba que elas têm uma ligeira diferença, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Então a partir você reescreveu a lei de Planck da radiação térmica de corpo negro ou para uma cavidade, né? Em termos de T e lambda, agora você pode obter a lei de Wien utilizando essa forma aqui, tá? Então como é que você vai obter? Lembra que a lei de Wien analisa exatamente o ponto máximo da radiação térmica, né? Então como é que você encontra o ponto de máximo dessa função? Você vai derivar ρ em relação à variável que você quer, que no caso a variável é lambda, tá? Quando você escreve a radiação térmica de corpo negro, é uma energia, né, por unidade de volume entre Ni mais dNi em função ou da frequência ou do comprimento de onda. Então a variável nesse caso aqui é o comprimento de onda, que é o eixo horizontal, né? Então você deriva em relação a lambda e igual a zero, essa expressão, tá? Então quando você faz isso, né, você vai derivar essa função, né, ρ igual a zero. Quando você deriva, você vai obter exatamente essa expressão aqui, ó, já com esse termo todo fatorado. Então, para todo esse termo se anular, né, claro, sem ser a solução trivial, é exatamente o que está entre chaves igualado a zero, tá? Então, para isso a gente vai definir, para não ficar escrevendo toda hora a expressão, né, os mesmos fatores, esse termo aqui, olha, eu vou definir como sendo x, tá? O x é HC lambda de KT, HC lambda de KT. Então, esse é x, aqui aparece x, olha, exponencial de x menos 1 menos 5. Então fica x exponencial de x dividido por exponencial de x menos 1 menos 5 igualado a zero. Então se eu definir, né, definir novamente aqui toda essa função como sendo um f de x, então se eu definir todo isso aqui como sendo uma função f de x, como coloquei aqui, então quando eu tenho f de x igual a zero, né, quando é que você iguala uma função a zero? Quando você quer encontrar a raiz da função. E que função é essa? É essa aqui. Então, veja, esse problema de obter a lei de Wien partindo da lei da radiação térmica de Planck, ele simplificadamente falando, o que ele significa? Ele significa encontrar a raiz dessa função, né? Então, vou encontrar a raiz dessa função. Então, f de x igualado a zero é encontrar a raiz dessa equação. E essa equação qual é? F de x é essa daqui, ó, que está escrita bem aqui. Então, para encontrar a solução, a raiz dessa função aqui, né, tem dois métodos, né? Você pode utilizar o método numérico, que é um método chamado de Newton-Raphson, né? Ou o método analítico, utilizando a função especial W de Lambert, tá? Então, o método analítico eu vou mostrar em uma outra aula como é que você pode aplicar o método numérico nessa expressão e obter o valor de x, que é encontrar a raiz da função. O valor da raiz da função vai dar exatamente esse número irracional aqui, tá? É um número aqui infinito, tá? Mas aproximadamente você pode colocá-lo escrito como sendo 4,96511 ou utilizar o método analítico, tá? Que é utilizando a função especial chamada função W de Lambert, tá? Então, quando você encontra as duas técnicas darão o mesmo resultado, a raiz dessa função, ou seja, aonde a função corta o eixo horizontal, que é o x, né? É exatamente nesse ponto, né? Aproximadamente 4,96511. Mas quem é x? X eu redefini como sendo essa variável, HC dividido por lambda kt. Então, você substitui aqui, x é HC sobre lambda kt, e aí você isola o lambda t. Quando você isola o lambda t, passa para cá, olha, para o outro lado, né? Aplicar produto dos meios igual dos extremos, né? Aqui é aproximadamente uma igualdade.
só vai ser igual quando você pegar os infinitos dígitos desse número. Mas como eu não quero pegar infinitos, eu pego um valor aproximado como sendo esse. Então fica lambda t para o lado daqui, fica HC sobre K, e esse termo aqui, 4,96511, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica 1 dividido esse número. Quando você pega 1 dividido por esse número aqui, 4,96511, você vai encontrar 0,2014 aproximadamente. Então fica lambda de t aproximadamente 0,2014 HC sobre K. H é o comprimento de onda máximo, né? A temperatura T, H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz e K é a constante de Boltzmann. Então está aqui a lei da radiação térmica de Wien. Essa lei, perceba que você pode escrever, né? Você pode escrever o comportamento do ponto máximo da radiação térmica, o pico, né? Que é o ponto de máximo que nós aplicamos aqui nessa condição, tá? Exatamente essa lei, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!